Bem-vindos a mais uma videoaula, dando continuidade aqui ao assunto do capítulo 2. Vamos falar hoje sobre as propriedades da convolução. Bom, então, a primeira delas é a propriedade comutativa. Ela é bem interessante porque algumas situações vocês podem jogar na fórmula direto, né? Pode ser dado um sinal x de t e o h de t ou h de n, x de n, e eventualmente o seu sinal h ele pode ser um sinal difícil de você fazer as operações. Então fica a dica, né, que você pode usar a propriedade comutativa para inverter os sinais e o seu sinal de saída obtido da convolução ele vai ser um sinal preservado, né? Não vai alterar o sinal de saída y de n ou y de t. Então fica a dica, né, que você pode usar tanto esse lado aqui da expressão, vou dar um destaque aqui, você pode usar tanto essa parcela aqui, né, da definição da convolução, como também você pode inverter, ó, você pode jogar, né, o seu sinal g de k está aqui, né, nessa parcela aqui, nessa consideração da convolução, mas se ele for mais fácil de você fazer a reflexão e o deslocamento, aí você pode jogar, né, o seu sinal g dessa seguinte forma aqui, tá? Então, fica essa dica, né? Você pode inverter, escolher o seu sinal que é mais fácil de fazer a operação da reflexão e depois fazer o deslocamento, né? E fazer aquelas análises, né? Seja análise gráfica ou aplicando as equações, né? Diretamente na fórmula. A segunda propriedade é a propriedade associativa. Então, a gente falou da comutativa, que a ordem dos sinais a serem convoluídos não altera o resultado da saída, do sinal de saída. A associativa é uma maneira que você tem de associar, ou seja, rearranjar, né, as convoluções entre sinais. Então você pode fazer aqui, por exemplo, dessa forma, g de n convoluído com o resultado da convolução entre v e z, ou fazer, né, o resultado da convolução g de n com v e depois convoluir com z, certo? Então essa aí é outra característica. A terceira propriedade interessante é a distributiva. Então a distributiva aí você pode imaginar, né, que você tem aqui a convolução entre g de n e a soma de dois sinais v mais z de n, né, é a mesma coisa de você fazer a soma de duas convoluções, sejam elas g de n convoluído com v de n mais g de n convoluído com z de n, certo? Então são propriedades que vocês têm já uma base, né, dos conhecimentos matemáticos da matemática elementar e pode aproveitar também aqui nessa parte do estudo das propriedades da convolução. Aqui está sendo tratado com um caso discreto, mas o caso contínuo, né, em tempo contínuo, é bem semelhante, bem similar. Bom, então, do ponto de vista de blocos, de diagrama de blocos, a gente traz aqui um exemplo com sistemas interconectados. Então você pode observar aqui vocês têm aqui uma combinação entre duas propriedades, né? As propriedades a gente pode destacar aqui, seria a propriedade comutativa, né? Que você pode ver aqui que se você inverter h de 1 primeiro, ou h de 1 de n, ou h2 de n, você não vai ter alteração no resultado, vai ser sempre y de n observado aqui na saída, certo? Então você tem aqui a propriedade comutativa, né? Vai formar aqui PC e uma combinação também com a propriedade associativa, tá? Então fica aí essas duas observações nessa figura, né, em termos de diagrama de blocos. E aqui você tem a observação da propriedade distributiva, beleza? Uma outra característica importante, vale a pena destacar aqui, só para não deixar passar, né, a observação que se você fizer a convolução de x de n com um impulso, aí você vai ter a observação do mesmo sinal na saída. E aí se você deslocar também, fizer a convolução de x de n com um impulso deslocado, tu vai observar o teu x de n deslocado também na mesma proporção que você deslocou o impulso, beleza? Bom, então esse primeiro ponto eram essas ideias aqui que a gente queria passar. Vamos para o próximo. Outros comentários importantes com relação às propriedades desses sistemas, a gente pode já pegar aqui aquelas propriedades que a gente destacou na unidade 1,
uma causalidade, por exemplo. Então vamos começar por ela, a causalidade do ponto de vista do sistema linear invariante no tempo, usando essa definição da convolução. Conclui-se que a sua resposta ao impulso do sistema, né, ele vai ser nulo para valores de n negativo. Aí com isso, na definição da expressão, né, da convolução discreta, a gente muda esses índices de integração, ao invés de ser menos infinito a infinito, vale lembrar aqui que a gente mudou, né, a gente pode mudar esse índice de integração, e aí você pode redefinir, né, e tratar o seu sinal desta forma, certo? Após a definição da convolução discreta. Então essa é uma característica importante. Outra observação que vale a pena ter aqui é que se isso aqui não for atendido, se isso aqui não acontecer, né, se você faz dá lá uma excitação no sistema na entrada com impulso, né, e na saída você observa uma coisa que não é zero, se isso aqui não for verdade, ó, certo? Se isso aqui não for atendido, então esse sistema ele vai ser caracterizado como um sistema antecipativo, anticausal ou não causal. Se ele for nulo, aí ele é causal, né? Se não, fica essa observação aí. Outra característica importante aqui que vale a pena observar é quanto à estabilidade, tá? Então, observando aqui, com relação à estabilidade, né, desses sistemas, usando sempre a definição de convolução discreta, a gente tem essa característica aqui, né? Sinal com entrada limitada, limitada em B, e vai levar uma saída também limitada, certo? Com uma variável B, né, que é finita, e pode ser também com um ganho, né, um ganho definido por L vezes B, onde L e B são valores finitos, certo? Então, se você aplicar a definição da convolução discreta, né, a expressão matemática, você vai fazer as relações de x de n menos k, né, como sendo a entrada que é limitada também, então substitui aqui, e basicamente você vai ter essa somatória h de k aqui, que também vai levar em conta, né, que é um valor limitado, então, já pela característica do sistema. Então você vai chegar aqui nessa relação, portanto é uma observação que, por definição, né, isso aqui vai ser limitado também, caracterizando assim, de uma maneira geral, um sistema estável. E com relação à propriedade dos sistemas linear e invariante no tempo, no que diz respeito à memória, né? A memória caracteriza o quê? Que o sinal de saída, y de n, ele só depende dos valores presentes, né? Dos valores da entrada presentes naquele mesmo instante, n. Então, o n é fixo, né? Então, para você garantir isso aí, fazer com que ele só dependa de x de n. Então, basicamente, você pode caracterizar isso aqui que você faz o n igual a k, né? Então, fixe n igual a k. Aí você vai chegar aqui nessa relação. Portanto, veja que o h, né, ele vai ser simplificado para o h de zero, ou seja, a resposta ao impulso na origem, né? E aí você pode imaginar, né, que essa resposta ao impulso na origem ela pode ser um valor constante, um k. Portanto, vai ter uma resposta aí impulsiva, certo? Então, essa aqui é a característica. Se isso aqui for verdade, né? Se você fizer um teste, isso aqui for atendido, obedecido, o teu sistema, ele é um sistema sem memória, certo? Se não, ele é um sistema com memória. Esses sistemas lineares variantes no tempo, com relação à inversão, à invertibilidade, e aí a gente tem essas observações aqui, né? O sistema inversível, vale lembrar que se você tem um sistema G de n, e esse sistema G de n é inversível, quer dizer que o seu sistema G de n ele pode ser caracterizado como se fosse 1 sobre o h de n, né? Ou h de n elevado a menos 1, de modo que você vai observar na saída y de n a tua entrada. Beleza? Então essa seria a definição, e do ponto de vista de convolução, né, se a gente fosse definir, seria equivalente a dizer isso aqui, né, que a resposta ao impulso h de n vezes esse sinal, convoluído na verdade, com esse sinal g de n, vai levar a um sinal que é um impulso unitário, beleza? Bom, então basicamente era isso, pessoal. Deixa só uma observação que as propriedades, né, desses sistemas que a gente viu foi no caso discreto, mas para sistemas lineares e invariantes no tempo e esse tempo contínuo, né, seguem os mesmos princípios, beleza? Então deixo aqui como uma leitura complementar, deixo aqui
essa observação com uma leitura complementar, né? Agradecer aí e até a próxima.